Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Hoje é dia 1º de maio de 2020, Dia do Trabalho, 18 horas e 2 minutos. Eu sou Eduardo Moreira e tenho mais uma vez a imensa alegria de estar participando aqui do programa, pilotado, comandado pelos ex-prefeitos de Rio Claro, Cláudio de Mauro, e de meu Deus, me fugiu o nome da cidade, Piracicaba, José Machado. Hoje eles convidam para bater esse papo conosco o atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Eu vou passar rapidamente aqui, Edinho, por um currículo muito resumido da sua vasta experiência administrativa e política. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Unesp, Universidade Estadual Paulista de Araraquara, e mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Foi vereador por 2 mandatos, de 93 a 96, 97 a 2000, deputado estadual de 2011 a 2014, foi presidente do PT no estado de São Paulo de 2007 a 2013, ministro da Comunicação Social do governo Dilma Rousseff em 2015 e prefeito de Araraquara por 2 mandatos, de 2001 a 2004, 2005 a 2008. E com uma alta popularidade, com um belíssimo trabalho que realizou nesses 2 mandatos, voltou a ser eleito e está ocupando o cargo de prefeito de Araraquara desde 2017 até hoje. É uma imensa alegria, Edinho, uma imensa honra recebê-lo. E eu passo a palavra para você, só fazer uma saudação inicial para o pessoal. Por favor, Edinho. Olha, Eduardo, primeiro eu quero aqui agradecer, né, nesse dia tão importante para todos nós, para as trabalhadoras e os trabalhadores do mundo, né? Um dia em que se comemora as vitórias e ainda se estabelece uma pauta para que a gente possa continuar lutando pelos direitos dos trabalhadores. Participar desse canal, né, coordenado por você, Eduardo, e estar aqui em conjunto com 2 figuras que eu tenho muito respeito, né, que são referências para todos nós aqui do interior de São Paulo e referência para muita gente, né, que aprendeu, né, no modo democrático popular de se governar. Nós aprendemos muito, né, tanto com o Cláudio de Mauro, que fez história na cidade de Rio Claro, faz ainda história, porque ele é uma referência, vai continuar sendo, além do intelectual que ele é, e do Zé Machado, nosso grande inspirador, né? O Zé Machado também foi um dos primeiros prefeitos a implantar esse modo popular, democrático de governo, que depois foi formando cultura, e todos nós que viemos após nos inspiramos, né? Então está aqui com o Cláudio de Mauro, está aqui com o Zé Machado, e nesse canal que você é o gerenciador, é um dos gerenciadores, que é uma referência para todos nós que estamos efetivamente resistindo, né, lutando para que possamos superar esse momento tão difícil da nossa história. Difícil, né, pelo viés autoritário, desorganizador, né, que esse governo que está aí estabelece no Brasil, né, uma coisa conflituosa, de estímulo de ódio, de conflito, de guerra, de desorganização institucional, e difícil por conta de que nós estamos também enfrentando o inimigo devastador, que é o coronavírus, né, que estabelece a Covid-19, que tem dizimado milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas pelo mundo afora, e que no Brasil já faz um estrago impressionante, né, e que exige de nós muita capacidade de elaboração de políticas públicas, de resposta. Enfim, está aqui, nesse momento, nesse dia tão emblemático para nós, é uma alegria muito grande. Eu agradeço muito o convite para estar aqui e estar compartilhando, tanto com você, Eduardo, como com o Cláudio e com o Zé Machado, esse espaço. Maravilha, Edinho. Muito obrigado e espero que seja a primeira de outras experiências nossas aqui em conjunto contigo, que você nos dê o grande prazer de repetir. Eu vou passar a bola para o Cláudio de Mauro, ex-prefeito de Rio Claro, para fazer uma saudação aí. Cláudio, por favor.
Um abraço, Eduardo. José Machado. Ele está pedindo para passar para mim, porque... Bem, eu queria cumprimentar os internautas que acompanham essa jornada nossa aqui, né? Cumprimentar o Eduardo, lá do Rio de Janeiro, o Cláudio de Mauro, que se ausentou aqui momentaneamente, meu querido amigo, ex-prefeito de Rio Claro, e, em especial, fazer um cumprimento muito afetuoso ao nosso querido Edinho, meu amigo de longa data, companheiro, né? E dizer a ele que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, né? Nós, aqui nesse horário, às sextas-feiras, nós estamos procurando, né, focalizar o poder local diante de todos os desafios que hoje assolam a humanidade, né? A humanidade vem passando por uma série de desafios, né? De uma crise sem precedentes, não só do ponto de vista econômico, o aumento das desigualdades, a emergência climática, que é um tema que nos preocupa muito, e que nós gostaríamos também que o Edinho também abordasse essa questão do clima, né? E a gente sabe que essa crise atual ela vem agravar um quadro que já vinha se agravando. A situação, particularmente no Brasil, era uma situação de estagnação econômica, não é? De um aumento do desemprego, um retrocesso das políticas sociais, não é? Um aumento uma piora dos indicadores sociais na área de saúde, educação, enfim, a fome voltou a assombrar a população brasileira. E o que a gente quer, na verdade? É evidente que esse quadro tem que ser enfrentado pelas forças que se estabelecem na luta por uma sociedade melhor aqui, em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos querendo exatamente dialogar com os prefeitos, os formuladores de políticas públicas para os municípios, porque nós entendemos que é nas cidades, nas localidades, onde as pessoas moram, que estão as grandes trincheiras. As grandes trincheiras estão nas nossas cidades. E o desafio, portanto, que paira sobre os ombros dos prefeitos são desafios monumentais, não é? E agora, evidentemente, diante dessa catástrofe, não é, que está sobre as nossas cabeças, num quadro de descoordenação nacional, não é, porque nós não temos governo federal. Efetivamente, nós não temos o governo federal coordenando esse esforço nacional. Então, é essa a minha primeira participação aqui, e estou certo de que nós vamos ter uma noite assim de grande perspectiva, tendo em vista o fato de que o Edinho hoje é uma das referências, né, na frente de uma prefeitura. Maravilha, Machado. Eu vou passar a bola para o Cláudio fazer a sua saudação inicial, mas antes, infelizmente, eu vou dar uma triste notícia aqui, publicada há exatamente 19 minutos na Folha de São Paulo, que foi o falecimento de Rui Fausto, um dos principais teóricos brasileiros do marxismo. Ele tinha 85 anos e faleceu nessa manhã, onde residia em Paris, capital francesa. Então, fica aqui o nosso lamento e nosso abraço a todos os familiares desse importante filósofo brasileiro. Cláudio de Mauro, por favor. Grande figura que se foi. Temos que reverenciar, sem dúvida alguma. Mas, Eduardo, eu peço desculpa, eu tive que sair rapidamente para fazer um atendimento de emergência aqui em casa, mas está tudo resolvido, foi tudo em paz, graças a Deus, não é nada de grave. Mas eu estou muito feliz de estar dialogando, primeiro, constantemente com o Machado, né? A oportunidade já é o terceiro programa que nós fazemos juntos, e o Machado é essa figura que fez essa explanação tão importante sobre os nossos objetivos, o que nós pretendemos fazer
como é que nós queremos contribuir para a formação política e cidadã, né? Aproveitando esse espaço de diálogo e trazendo, neste momento, esse companheiro impoluto, da maior qualidade, que é o Edinho. Edinho, na época que eu fui prefeito, me visitou várias vezes aqui em Rio Claro, eu o visitei em Araraquara diversas vezes, fui aprender com ele, trocamos figurinhas durante muito tempo, é uma figura extraordinária porque eu tenho muito respeito. E aí é importante nós iniciarmos já o diálogo, lembrando que aproximadamente 88% da população brasileira é urbana. As pessoas vivem nas cidades. E as cidades são justamente os lugares onde estão acontecendo os maiores dramas na vida das pessoas, no comportamento, nas relações humanas, econômicas, ambientais. Machado lembrou muito bem sobre a importância de trabalhar os temas socioambientais nas nossas cidades, com a questão das mudanças climáticas. Mas 88% dos 5.570 municípios brasileiros recebem a quantidade enorme de gente para viver dentro das cidades. Isso é muito importante, porque as demandas são imensas. É ali, nas cidades, é aqui na minha cidade, é lá em Araraquara, em Piracicaba, em Atibaia, em Uberlândia, onde as pessoas têm as suas necessidades fundamentais a serem resolvidas. Alimentação, por exemplo. Como é que nós vamos resolver o problema da alimentação das populações urbanas? Como é que nós vamos resolver o problema da saúde pública? E cada vez mais nós precisamos ter serviços públicos de qualidade. Olha, só para termos uma ideia, no ano passado, em 2019, o PIB brasileiro foi de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Quanto disso vai para os municípios onde as pessoas vivem? E aí eu pediria, Edinho, quando já estiver falando a respeito do assunto, como é que ele está enfrentando hoje essas dificuldades econômico-financeiras estabelecidas e exigidas, porque a população quer serviço, e tem toda a razão, precisa de serviço, paga impostos. E aí, como é que está a situação neste momento para os prefeitos, de maneira geral? No nosso tempo, no meu e do Machado, certamente nós enfrentamos dificuldades imensas, imensas. Mas imagino que neste tempo de pandemia, a dureza do cotidiano deve estar difícil. Edinho, vou dizer uma coisa para você. Na época que eu era prefeito, eu tinha um telefone do lado da minha cama. Eu dormia, quando tocava o telefone, ou eu ou minha esposa atendíamos. Eu acho que hoje você teria dificuldade para fazer isso, meu amigo. Mas nós estamos juntos, hein? Temos que acreditar na luta e vamos em frente. Então, eu quero saudar com muito carinho e deixar um abraço muito carinhoso ao Edinho. Torcendo por você, companheiro. Maravilha, Cláudio. Eu vou passar para o Edinho, porque o Cláudio já fez a primeira indagação ao Edinho, mas antes, Edinho, Cláudio Machado, eu vou passar uns dados aqui que o nosso companheiro de canal, Cláudio Passos, que está assistindo, me passou agora. São dados absolutamente atualizados. Do World Meter. No mundo hoje, temos 3.389.841 infectados pelo Covid-19, e um total de 238.990 mortos, infelizmente. E no Brasil, chegamos a quase 100 mil infectados, não obstante a imensa, esdrúxula subnotificação. Os dados oficiais apontam 97.800 infectados e, lamentavelmente, já atingimos a terrível marca de 6.750 mortos. Há 2 dias atrás, quando ultrapassamos os 5.000, aquele sujeito que ocupa o Palácio do Planalto respondeu com o Idaí. Então, de 5.000, nós já atingimos, infelizmente, 6.750. Edinho, como é que está a gestão municipal do ponto de vista econômico, por favor? Como provocou aí o nosso querido Cláudio de Mauro? Por favor, Edinho. Olha, Eduardo, eu vou primeiro dar um quadro do Convide aqui em Araraquara, né? E a partir daí tentar discorrer sobre as indagações, tanto a do Machado como do Cláudio. Araraquara
e o Cláudio, que é o Nespiano, eu quero, né, não só agradecer ao Nesp pela parceria que nós temos aqui, por isso que nós diminuímos muito as nossas subnotificações, que nós temos uma parceria com a Faculdade de Farmácia da Unesp, que é uma das mais, Faculdade de Farmácia, uma das mais tradicionais do país, uma das mais antigas do país, e nós conseguimos validar o seu laboratório, estamos fazendo exames e resultado, estamos tendo resultado em 12 horas, o que tem nos ajudado muito no enfrentamento da doença. Porque nós praticamente, zerar não, porque nós temos um passivo na época que os exames eram feitos pelo Adolfo Lutz, a gente demorava aí 10, 15, 18 dias para obter um resultado, então tem muita subnotificação lá para trás, no início da doença na cidade. Mas hoje nós temos uma agilidade muito grande para o enfrentamento, porque coletamos um material, em 12 horas nós temos resultado, nós temos as equipes de bloqueio que entram, vão nas residências dos infectados, conversam com os comunicantes, enfim, procuramos fazer um cerco à doença. Mas são 93 casos positivados e 3 óbitos. 3 óbitos. A situação da cidade ela é tão complicada como de qualquer outro município, mas eu penso, né, tanto para a nossa reflexão, Eduardo, Cláudio e Machado, eu tenho dito isso a todo momento. Eu penso que nós temos que entender primeiro, né, o que está acontecendo com o mundo de uma forma geral e tentar traduzir isso para o Brasil diante dessa pandemia do coronavírus. O que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos enfrentando e qual será o resultado disso tudo? Eu não tenho nenhuma dúvida que, além da humanidade, das vidas que estão sendo ceifadas, o grande derrotado desse momento da nossa história, dessa quadra histórica, é o discurso neoliberal, são os formuladores do neoliberalismo, né? Esse setor, né, esse grupo de pensadores, de ocupantes de cargos públicos, de ocupantes de postos no mercado, enfim, esse grupo é o grande derrotado. Porque mais do que nunca nós estamos vendo que está tendo condições de salvar vidas os países, ou estão tendo os países que têm sistema público de saúde, portanto, que tem a presença do Estado, né? Os americanos vão, infelizmente, carregar ao longo da sua história, por resto da sua história, a marca de ser o país que mais vidas perdeu. Por quê? Porque não existe um sistema de saúde que seja público nos Estados Unidos, que seja... lá não tem um SUS, né? Os americanos não têm um SUS, não têm políticas públicas, ao contrário da Espanha, ao contrário da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, enfim, mesmo com todos os problemas que esses países vivenciaram, mas tem um sistema público de saúde. Em alguns países, o desastre, né, as mortes vieram porque os governos erraram na estratégia de enfrentamento à doença, que a experiência nos mostra que a primeira medida de contenção é o isolamento. Mas nós temos o SUS no Brasil. E por isso que esse debate e essa provocação que o Machado faz e que o Cláudio também faz é tão importante, né? E o SUS, a base do Sistema Único de Saúde, que é o que no Brasil, por mais que nós já estejamos vivendo um quadro de tragédia, né, em Manaus, nós estamos vivendo em Belém, nós estamos vivendo em algumas capitais do Nordeste, nós estamos vendo o Sistema Público de Saúde do Rio de Janeiro, onde você está, Eduardo, já adentrar no colapso. Nós estamos vendo São Paulo e a Grande São Paulo já desenhando também o colapso do sistema. Mesmo assim, né, eu penso, até um desafio para reflexão do Cláudio, mas eu penso que esses municípios, eles estão vivendo problemas, essas regiões, por outros motivos, mas não é por ausência de sistema. O SUS ele é mal financiado, falta dinheiro para o SUS, falta, mas não tem uma cidade brasileira,
Não tem uma cidade brasileira que não tenha uma unidade do SUS, seja um programa de saúde da família, seja uma unidade de pronto atendimento, seja uma unidade básica. Portanto, o município é a base de sustentação do SUS, o município é a base de atendimento da população que necessita do SUS, o município é que forma, né, essa rede, essa capilaridade que o SUS tem. Temos problemas, como eu já disse, de financiamento, temos, mas não tem nada melhor que o SUS. E é o SUS que vai efetivamente criar as condições para que não percamos tantas vidas como nós tínhamos previsão, né? O mundo fazia previsão, hoje os cientistas fazem previsão que o Brasil já é o país com o maior volume de contágio nesse momento. Mas isso acontece porque nós, infelizmente, temos um modelo, né, Cláudio, de desenvolvimento urbano, de conurbação, de moradias precárias, de pobreza, de aumento da miséria, do desemprego nos últimos anos. Então, tem uma série de fatores que prejudicam e dificultam o funcionamento do SUS. Mas quero aqui fazer uma defesa enfática do modelo de Estado, do Estado que presta serviço, do Estado que elabora políticas públicas, do Estado que combate a desigualdade e oferece o mínimo do mínimo de condições para que a população possa ter ou lutar pela qualidade de vida. Essa é uma questão. Nós temos um outro problema nos municípios, e que esse problema está agravado hoje, que é a questão do financiamento, né? Nós tivemos, pelo menos, né, nos últimos anos, uma desorganização do Pacto Federativo muito grande. O Pacto Federativo tão fortalecido durante os governos do presidente Lula, que nunca se falou tanto em Pacto Federativo, e eu sei que participou desse canal, e o Vicente Trevas é o grande formulador dessa proposta, o grande executor dessa proposta. Esse Pacto Federativo ele ruiu. O modelo de financiamento da federação está se desmanchando, e o município está trazendo para si, já ao longo dos anos, uma série de encargos sem necessariamente o financiamento. Um dos encargos que a gente tem que debater, que nós precisamos debater, é a questão da municipalização da segurança pública. Quase todas as cidades médias e grandes do Brasil já têm guarda municipal, e nós temos a polícia militar tendo uma diminuição do número de homens em cada batalhão do estado de São Paulo, né? E, portanto, cada vez mais o município traz para si a atribuição da segurança pública sem um centavo de financiamento. Sem um centavo de financiamento. Nós temos uma judicialização imensa da saúde, né? Até pelo nosso um modelo que se desenvolveu no último período, onde um crescimento muito grande da saúde complementar, da saúde privada, e a judicialização do custeio da saúde, quando se torna o tratamento se torna caro, os planos se ausentam e tem uma judicialização para que o SUS arque com esse tratamento. Enfim, nós temos um desarranjo no Pacto Federativo, eu dei apenas alguns exemplos, que é agravado por esse momento, onde os municípios tiveram que gastar o que não havia previsão orçamentária, o que não havia sequer dotação orçamentária, por isso que vários municípios decretaram calamidade pública e foram remodelando os seus orçamentos, trazendo despesas que nós não tínhamos previsão. No caso de Araraquara, nós reorganizamos toda a nossa rede básica, nós criamos um 0800 para triagem, em parceria com a com a Faculdade de Medicina aqui da cidade, mas fizemos um rearranjo, um sistema de triagem pelo 0800, elaboramos equipes de atendimento domiciliar para as pessoas com mais de 65 anos, equipes de bloqueio para que a gente possa, além, né, do isolamento horizontal, que é o confinamento, também para que a gente tenha o isolamento vertical naqueles casos que são positivados. Tivemos que expandir o horário de funcionamento das unidades básicas, criamos um centro de triagem e ali tivemos que investir em infraestrutura nesse centro de triagem, criando 20 leitos de enfermagem para uma cidade como Araraquara e criamos um hospital de campanha com 50 leitos. Então, são não só despesas do ponto de vista da estruturação,
mas despesas também de custeio, porque equipes estão sendo contratadas, equipes estão sendo montadas para que a gente possa dar conta dessa situação. Então, de fato, o município é a base da sociedade, o município é a base do SUS, e repito, se o Brasil não viverá, né, índices altíssimos de mortandade, de pessoas que vão perder suas vidas, é porque tem o SUS implantado. Se nós tivéssemos um governo central, a presidência da República, unificando o país, como, por exemplo, você pega, vou dar um outro exemplo, a Angela Merkel, por mais que ela tenha divergências, né, partidárias com os governadores, né, dos territórios alemães, ela chamou um momento de unidade, né, unificou o país em torno de um adversário que é o coronavírus. Né? Se nós tivéssemos feito algo semelhante no Brasil, se nós não tivéssemos sinais trocados todos os dias, os municípios estabelecem uma política de enfrentamento ao corona, os governadores reproduzem essa política, e são poucos governadores que não estão reproduzindo a política do isolamento, do enfrentamento ao corona. Veio o presidente da República, ainda ontem nós vimos mais uma cena deprimente, e dá um sinal para a sociedade totalmente contrário ao que os municípios estão se esforçando, os governos regionais estão se esforçando. Então, se nós tivéssemos um poder central que unificasse o Brasil, que unificasse o nosso país, para que a gente pudesse enfrentar esse momento tão traumático para a humanidade, certamente o SUS funcionaria ainda melhor. Né? Nós temos um desarranjo institucional. Né? A Câmara aprova uma ajuda para estados e municípios, o Senado põe freio, inicia um outro processo que agora vai ter, se aprovado, se amanhã for aprovado, vai voltar para a Câmara. Só aí nós perdemos mais de 3 semanas, são 3 semanas, e 3 semanas numa guerra como essa é muito tempo. Nós estamos vendo aí a previsão, nós já passamos de 6 mil mortes, todos os cientistas, os pesquisadores estão dizendo, inclusive a Unesp tem um estudo belíssimo, o professor Fortaleza, que o Cláudio, ele é unespiano, o Cláudio conhece, acho que todos nós que acompanhamos esse embate do coronavírus, ele tem um estudo, né, que inclusive específico para o interior, onde ele diz que o interior está 2 semanas atrás da capital e da Grande São Paulo, aqui em São Paulo. Portanto, aquilo que está acontecendo em São Paulo e Grande São Paulo, o interior está 2 semanas atrás, mas o professor Fortaleza, o Davi Wippe e todos os outros pesquisadores já dizem que nós vamos chegar no domingo, o Brasil batendo a casa de 10 mil mortos, ou próximo a 10 mil mortos. Ou seja, em questão de 4 dias, nós vamos dobrar o número de mortos no Brasil, e o Brasil caminha para ser, se nós não fizermos um freio de arrumação, que é difícil em um poder central, o Brasil caminha para ser, para ocupar o segundo índice de vidas ceifadas no mundo, o segundo índice de mortes no mundo. Então, de fato, é um momento grave. O município podia estar cumprindo um papel bem mais importante, porque é aqui que as pessoas vivem, é aqui que o SUS está organizado, é aqui que as políticas públicas estão organizadas, né? Infelizmente, isso não existe, né? E nós estamos vivendo um desarranjo, uma falta de unidade, e que certamente, mesmo com o SUS, nós vamos ter um número alto de mortes no Brasil, que poderia ser muito pior se nós não tivéssemos o SUS. Poderia ser bem melhor se o país tivesse unificado e nós não estivéssemos vivendo esse desarranjo institucional, esse ambiente de guerra, de disputa travado, liderado por aquele que deveria estar nos unificando e nos liderando, que é a presidência da República. Ele é o principal indutor da disputa, da guerra política, da disseminação do ódio, da intolerância, onde, infelizmente, um setor da sociedade, infelizmente, repito, acaba seguindo, porque é um presidente da República que foi eleito, ele tem base social, né? Então, ele é hoje o fator de desagregação do enfrentamento ao coronavírus. Mesmo assim, o SUS resiste, e o SUS, o Estado, a presença do Estado nas comunidades é o grande instrumento de salvação de vidas.
Maravilha, Edinho. Grande introdução. E para confirmar o que você está dizendo, eu vou ler uma notícia que está no G1. Isolamento em São Paulo, município de São Paulo, cai ao menor nível desde o início da quarentena. Taxa na quinta era de 46%, quando a recomendação das autoridades de saúde é de 70%. Machado, eu passo a palavra para você, por favor, Machado. Eu queria, então, pegar essa carona com essa informação que o Eduardo deu para perguntar ao Edinho como é que ele está enfrentando, qual é a visão dele, mas como é que ele está enfrentando a resistência social de setores da sociedade ao isolamento social. Essa é uma primeira pergunta, né? Porque parece que é generalizada a resistência de setores, e isso é muito importante, sobretudo pessoas, lideranças ligadas ao comércio. A segunda questão que eu queria propor ao Edinho para uma avaliação é, a partir desse estudo da Unesp, do professor Fortaleza, né, vocês têm digamos, uma antevisão da capacidade de suporte de Araraquara? Vocês estão prevendo uma situação limite? E que medidas vocês estão tomando, que medidas a prefeitura está tomando, já se antecipando a essa situação limite que poderia desafiar a administração municipal? Por fim, eu queria também dialogar aqui com o Edinho, como é que ele está tratando o tema da relação com a sociedade, porque o que a gente vê muitas vezes, né, é que há uma certa dificuldade de informar a sociedade. Eu tenho acompanhado um pouco, tenho visto alguns vídeos de Araraquara muito interessantes sobre, por exemplo, a criação de uma rede de solidariedade em Araraquara, né, no sentido de coordenar todo o esforço de apoio às comunidades mais vulneráveis, mais pobres. Eu vi um vídeo essa semana muito interessante. Mas eu gostaria de tratar do tema, Edinho, da transparência, quer dizer, como que o administrador municipal informa a sua comunidade sobre os riscos iminentes, não é? Não escondendo informações estratégicas, informações... Lógico que não estou aqui sugerindo que o prefeito cause pânico, ou ele informe para, enfim, causar um certo desespero na sociedade. Mas eu entendo que a transparência, não é, colocar com clareza as informações, me parece algo muito importante. Eu gostaria um pouco que você passasse para nós a sua experiência nesse aspecto. Olha, Machado, primeiro, eu penso que a questão do isolamento, eu até escrevi um texto outro dia que eu procurei divulgar. Não existe a contradição entre isolamento e trabalho, né? Quem criou, na minha avaliação, fiquei estimulando essa contradição, é o próprio presidente da República, né? Ou seja, quem é a favor do isolamento é contra a economia, é contra o emprego, é contra isso, é contra aquilo, que é a crise econômica, que é o desemprego, que é a fome, que é a pobreza. Isso não é verdade. E quem está trabalhando é porque é contra as medidas da vigilância epidemiológica. Essa contradição é uma contradição estimulada pelo presidente da República. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, um presidente da República que ele só sabe instituir como modo de governo o confronto. Ele não sabe governar se não for pelo confronto. Então, ele sempre tem que escolher um inimigo. Ele só governa se existir um inimigo. Então, ele sempre cria, para esse setor da sociedade que é totalmente entregue a ele, né? É uma sociedade, um setor da sociedade aí que tudo que ele fala é verdade, ele precisa o tempo todo apontar um inimigo para esse setor da sociedade. Não é verdade que essa contradição existe. O isolamento é uma medida de vigilância epidemiológica, que toda vez que o mundo enfrenta uma pandemia,
E quando, principalmente, não se tem vacina, não se tem medicamento, o isolamento é importante porque o isolamento impede que haja um número tão grande de contaminados que a estrutura de saúde existente não dê conta desse número de contaminados. Por isso que o isolamento ele é importante, portanto, ele evita o colapso da saúde pública. O isolamento ele representa isso, apenas isso. E tem uma parcela da sociedade que precisa trabalhar, né? Que precisa trabalhar, e para essa parcela da sociedade, o Estado tem que garantir leitos, atendimento, estrutura, no caso do corona, que é agressivo ao sistema respiratório, tem que garantir estrutura de respiradores, né, que façam com que o paciente possa lutar pela vida, enfim. Então, os profissionais de saúde, eles não podem ficar em isolamento. Os profissionais de transporte público, eles não podem ficar em isolamento. Os profissionais da segurança pública, eles não podem ficar em isolamento. E tem uma parcela da sociedade que não tem um colchão econômico, não tem, né, nenhum suporte econômico para ficar em quarentena por um período muito extensivo, né? Então, esse setor também, quando ele vai batendo aí a porta do desespero, e são as pessoas que geralmente são os autônomos, são aqueles que trabalham por conta, são aqueles que fazem o bico, esse setor, evidente, se ele está vivendo uma situação que ele tem onde trabalhar e ele não pode mais ficar, ele também, seguindo as normas da vigilância epidemiológica, ele também vai trabalhar. E esse setor que vai trabalhar, ele está exposto ao contágio da doença. Aqueles que podem ficar em casa, tem que ficar, porque se todo mundo for trabalhar ao mesmo tempo e retomar, né, todas as relações sociais, o contágio vai aumentar, as pessoas vão ficar, um número maior vai ficar contaminado e nós corremos o risco do colapso da saúde pública. Então, aquele que pode ficar em casa, fique. Aquele que não tem como, que precisa trabalhar, ele vai trabalhar, nós vamos tomar todas as medidas de vigilância epidemiológica para que ele não se exponha demais ao contágio, porque ele vai estar exposto, e desses nós vamos cuidar. Então, essa contradição, ela não é real, ela não é verdadeira. Não é uma questão ideológica, como o Bolsonaro coloca, que o isolamento é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. O isolamento, Bolsonaro, é uma questão de saúde pública, é uma medida de vigilância epidemiológica. Pois bem, nós temos orientado e feito de tudo para as pessoas ficarem em isolamento. Se nós tivéssemos um poder central que unificasse o Brasil, nesse momento, além da ajuda social que está sendo feita, né, o dinheiro precisava chegar um pouco mais rápido nessas pessoas que estão sem trabalhar, que a vulnerabilidade aumenta a cada dia. Além disso, nós precisaríamos de uma linha de financiamento de custeio para pequena e média empresa que não tem suporte financeiro para aguentar muito tempo o isolamento. Se nós tivéssemos um poder central, unificado, pensando políticas. E agora, que o Machado é um brilhante economista, e você sabe disso, Machado. Agora não é hora de elaborar medidas econômicas para retomada. As medidas de retomada da economia, elas têm que vir depois, nesse momento, são medidas para que a gente possa dar suporte aos setores que são obrigados a estarem entrando em isolamento. As medidas de governo têm que ser essas. A hora que nós estivermos passando pelo momento mais crítico da doença, aí sim o governo tem que pensar num plano de retomada, num plano de investimentos, num plano de obras estruturais, capital de giro, linha de financiamento para a retomada do crescimento econômico. Mas é um governo tão atrapalhado que ele usa o remédio, é um remédio que é certo, para um momento errado. Por falta de coordenação e um governo que não tem projeto, que não consegue enxergar o Brasil e ter um projeto de Brasil. Então, o isolamento, a maior dificuldade é essa. Mas eu tenho feito o quê? Eu tenho chamado as lideranças empresariais. Eu chamo a Associação Comercial, Sindicato do Comércio Varejista, o sindicato de um setor que está sentindo muito, que é a alimentação, os bares, hotéis, né, restaurantes. Esse setor é o que mais está demitindo. E eu tenho dialogado com eles constantemente, inclusive com outros setores da nossa economia,
para que a gente possa tomar decisões em conjunto, mas sempre mostrando a eles. E aí você entra no tema que é importante, que é a transparência. Eu não omito nenhuma informação, eu digo a eles, Araraquara tem tantos leitos de UTI hoje, uma parte desses leitos está ocupado porque as pessoas continuam sofrendo acidente de automóvel, as pessoas continuam infartando, nós temos pessoas, né, com neoplasia, que é o câncer, pessoas que, portanto, que recorrem a leito de UTI frequentemente, nós temos AVCs, enfim, doenças do dia a dia da sociedade continuam acontecendo e continuam ocupando leitos de UTI. Eu mostro isso a eles, eu mostro quantos leitos nós podemos ter hoje para o coronavírus, da rede pública, leito da rede privada, se a prefeitura precisar comprar, enfim, eu sempre procuro mostrar. Mostro o hospital de campanha, o que ele vai representar, os leitos que nós vamos pôr para funcionar essa semana, enfim, e claro, são pessoas inteligentes, que têm família, que têm familiares, que não querem que seus familiares também fiquem expostos, mas sempre procurando dialogar. O que nós fizemos em relação, nos antecipando ao fato? Quando nós vimos a doença crescendo em São Paulo, antes, inclusive, do governador estabelecer o decreto de calamidade pública, eu me reuni, vocês estão vendo, eu estou aqui na prefeitura, aqui tem uma sala imensa aqui de reunião, que é onde nós fazemos as reuniões de governo. Eu reuni aqui todos os secretários, antes do decreto, e falei, olha, o corona vai chegar em Araraquara. Ele está vindo, Araraquara não é uma ilha, nós temos que começar a ter um plano de enfrentamento. E nós começamos a repensar a organização da rede básica, um centro de triagem, porque o que o mundo nos mostrou? Que aquilo que mata as pessoas é a desorganização da assistência médica, é a desorganização do sistema. Então, eu falei, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, reorganizamos a rede, expandimos o horário das redes de 6 unidades regionais, para que as UPAs não ficassem sobrecarregadas, né? A unidade de pronto atendimento. E escolhemos uma UPA e fizemos dela o central de triagem. E lá começamos a trabalhar duramente para que tivéssemos uma central de triagem. Fizemos uma parceria com uma igreja que tem em frente a essa UPA, fechamos o trânsito, fizemos uma ligação, né, por túnel com esses materiais pré-moldados e tal, e criamos ali 20 leitos de enfermaria, além do centro de triagem. Temos a parceria com a Unesp, ali fizemos a coleta de material, enfim, começamos a trabalhar e começamos a trabalhar para que Araraquara tivesse um hospital de campanha. Quando nós decretamos o estado de calamidade pública, junto com o governador, nós já estávamos trabalhando nesse sentido. Isso foi muito positivo, portanto, Araraquara está organizada para o crescimento de casos que, Araraquara não é uma ilha, se os casos estão crescendo muito, poderiam crescer mais se não fosse o isolamento. Mas mesmo com o isolamento, mesmo com essa fragilização do isolamento, devido a esses sinais trocados que as autoridades governamentais acabam dando, ou que o presidente da República dá, nós estamos preparados para que a doença cresça em Araraquara. E sempre procurando dialogar com a sociedade, e o Machado tem razão, a transparência é um instrumento importantíssimo, né? Nós temos que mostrar para a sociedade onde nós estamos gastando dinheiro, de que forma nós estamos gastando, qual a estrutura que está sendo montada, quanto está sendo gasto essa estrutura, o que essa estrutura suporta, o que ela não suporta, enfim, porque a informação convence a população, né? Mesmo com essa bagunça institucional que nós estamos vivendo. Então, é isso, eu não sei se eu tratei de todos os temas, devido a todas essas medidas que nós tomamos, os nossos riscos, eles existem, claro que existem. Eu não sei, nós estamos trabalhando para que não haja um crescimento abrupto da doença e uma desorganização do sistema. Mas, portanto, eu acredito que as medidas foram eficazes, né?
Pode acontecer? Pode. Os riscos são altos? São, porque está falando de uma pandemia mundial. Mas nós tomamos as medidas necessárias, o famoso, ou a famosa lição de casa nós fizemos. Maravilha, Edinho. Antes de passar para o Cláudio, eu quero só atender aqui os internautas que estão assistindo ao vivo. Cumprimentar a Ângela Sadoc, minha querida amiga aqui do Rio de Janeiro, Fábio de Mauro está por aqui, Rogério Matuco, Fábio de Mauro disse, só tem mestres aí, Rogério Matuco, meu querido companheiro aí de São Paulo, que ele tem o seu canal no YouTube, por favor, se inscrevam no canal do Rogério Matuco. Adelina Oliveira, excelente painel em uma data simbólica de resistência. 3 personalidades políticas exemplares que evidenciam que é possível fazer uma gestão pública em âmbito municipal comprometida com a democracia. Renato Multilateral está aqui, Adilson Garbi dando boa noite, o querido companheiro integrante do canal Matheus Almeida, que amanhã vai comandar um super bate-papo na revista semanal das 11, que no final eu vou anunciar quem são os participantes. Eudes Camargo Santos, dando boa noite. Rosimar Gonçalves, de Jundiaí, São Paulo, dando boa noite. Guilherme Favaron, de Valinhos. Ayrton Gomes, boa noite, jovens. Gente, parabéns pelo trabalho em prol da verdade. Parabéns pela live, mente brilhante, disse o Guilherme Favaron. Ô, Joara, cadê a mensagem que mandaram aí sobre o grupo no WhatsApp? Adelina Oliveira, o SUS é fundamental para avançarmos no direito universal à saúde, no limite à vida. Ângela Araújo, de Fortaleza. Genaro Carleial, pelo amor de Deus, não vamos subestimar o vírus. Vamos ficar em casa, o quanto possível. Integrante aqui do canal, disse, a omissão da presidência da República é a expressão clara da necropolítica praticada pelo governo federal. Bolsonaro é o grande responsável pela elevada taxa de mortalidade pelo Covid-19. Adelina Oliveira, as políticas públicas devem ser voltadas para atender as pessoas em suas necessidades mais básicas e cotidianas e atender e auxiliar as empresas. Esse é um ponto muito importante. Sem a atuação do Estado, não é possível fazer o isolamento social de maneira rigorosa. O Genaro, nesse momento tão trágico, vemos a maioria dos governadores e prefeitos dando bom exemplo e, por outro lado, um presidente propagando a morte e o caos, um verdadeiro psicopata. Fábio de Mauro, um abraço para o Guilherme, que tem um trabalho de conscientização importante em Valinhos. Eu quero pedir a todos, quem não for inscrito, se inscreva no canal Resistentes, é muito fácil, para a gente manter esse nível de convidados, de debate, levar a informação pelo lado popular, democrático, progressista, de esquerda, trazendo prefeitos, ex-prefeitos, que estão nessa luta aí com uma administração popular. Então, se inscrevam no canal, deem likes, que o like é muito importante, não é só para dizer que está gostando do papo, mas é para impulsionar no YouTube o canal e compartilhem em suas redes. Eu vou passar para o Cláudio, eu queria só complementar, eu sou advogado, Edinho, mas eu vou ousadamente dar meu pitaco econômico. Se o governo federal, logo no início da pandemia, tivesse tomado a decisão e a seguido no sentido de um isolamento social radical, muito provavelmente hoje esse isolamento já poderia estar sendo flexibilizado. O problema econômico não é a intensidade do movimento econômico, mas o tempo de duração. Então, se a gente tivesse sido radical desde o início, o tempo de engessamento econômico, de imobilismo econômico, provavelmente seria menor do que o que a gente está vivendo hoje, com esse vai, não vai, com essa posição absolutamente absurda do presidente Bolsonaro. Cláudio, por favor, a bola está contigo, meu amigo. Olha, essa experiência que o Edinho está nos mostrando, né, que passa obrigatoriamente pela elaboração de um plano de emergências, o Edinho já deixou claro que em Araraquara, ele se reuniu com sua equipe, trouxe a sociedade civil, a sociedade empresarial, para participar, para estabelecer um plano de trabalho e deixou claro, olha, a prefeitura tem essa disponibilidade, tem essa disposição. Como é que nós vamos trabalhar juntos? Se o presidente da República tivesse tido esse espírito, a realidade não seria essa que está acontecendo. É fundamental que se tenha, então, um plano de emergência. E o Edinho fez isso aí em Araraquara. E é por isso que ele está experimentando uma realidade que é diferente. Como ele diz, há riscos. Claro que há riscos. Mas está feito o trabalho. Foram criadas as condições. Edinho, eu tenho visto uma dificuldade imensa
que as pessoas que estão naquele nível social mais com menos oportunidade, né, os mais empobrecidos, os menos endinheirados ou sem dinheiro, terem acesso até mesmo para fazer o cadastro e aprovar seu cadastro para receber os R$600 por mês durante esse período. Eu não sei como é que está funcionando aí em Araraquara, eu não sei se a prefeitura tem um controle sobre essa realidade, mas eu queria destacar uma fala sua que eu acho fundamental. A nossa posição, à esquerda, não é a posição de que nós temos que ter um confronto com o setor que tem o capital. Por exemplo, nós não estamos querendo brigar com os comerciantes. Nós não estamos querendo que os comerciantes sofram demais nessa realidade. E o pior é que nós temos pequenos negócios em que as pessoas têm que pagar aluguéis, por exemplo, das suas empresas, precisam pagar impostos, precisam pagar água, energia elétrica, têm que pagar o salário dos seus trabalhadores. E essas empresas estão entrando em parafuso. E se não forem socorridas, nós vamos ter ainda um sofrimento muito maior depois. E cabe ao Estado, cabe à União, fazer a destinação de recursos para esse tipo de atividade. Os municípios podem fazer o levantamento da realidade. Como disse o Edinho, tem setores, por exemplo, da alimentação. Eu diria, os setores, por exemplo, que promovem festas e atividades que não podem reunir pessoas, estão em situação lamentável. Precisam de apoio, precisam de acompanhamento. E cabe efetivamente à prefeitura fazer o levantamento, mas cabe ao governo federal e ao governo do estado ajudarem financeiramente essa situação. Então, eu queria entender, Edinho, como é que está o cotidiano. Como é que essas pessoas, por exemplo, que necessitam de solidariedade, né? Você já disse que tem um grupo do serviço social trabalhando nisso, mas como é que isso está funcionando em relação, por exemplo, ao acesso aos recursos que são destinados a partir da lei que vem trazer uma renda mínima necessária, que nós temos que elogiar a experiência e a construção feita pelo Suplicy durante décadas. E se fala de renda mínima há muito tempo, essa renda básica agora que está aparecendo. Mas é fundamental. E essa relação com as empresas. Eu queria entender ainda um pouquinho mais isso, porque isso, de alguma maneira, acaba mostrando que a nossa posição não é uma posição de radicalização para acabar, para estabelecer uma relação, uma disputa política com esses setores, porque estão na rua aí agora, fazendo comício, fazendo carreatas. Eles têm que entender que a nossa posição não é contra eles, não, né? Mas que seria necessário que o governo federal disponibilizasse recursos para esse pessoal sobreviver e conseguir passar por essa fase de pelo menos uns 2 meses. Como é que você vê isso, Edinho? Olha, Cláudio, você toca numa questão que ela é muito importante. Quando nós começamos a vivenciar o coronavírus, né, no nosso cotidiano, aquela nossa, né, que todos nós estamos perplexos até agora, né? Você imagina, vocês que foram prefeitos e foram prefeitos exemplares, tanto é que são exemplos até hoje. Você imagina você dormir com uma pressão sobre você todo dia à noite, de que forma que a tua cidade amanheceria no outro dia, casos, pessoas entubadas, enfim, é uma angústia muito grande. Porque o que eu dizia desde o início? Olha, não se preocupem com os casos, porque infelizmente, vocês sabem disso, tem muita gente que fica com a subnotificação como se o número de casos, isso fosse importante. Não, você enfrenta uma guerra, e nós estamos numa guerra, se você tiver inteligência. Você só derrota um inimigo numa guerra se você tiver um sistema de inteligência. Qual é a nossa inteligência? É saber, já que o inimigo é invisível, onde que ele está. Como é que você sabe onde que o teu inimigo está? Se você testar, se você fizer exames. Se você fizer exames, você vai, por meio do bloqueio vertical, você vai identificando onde é que a doença está, por que ela está crescendo. Você cerca, qual é o nosso cerco aqui de proteção? As casas de repouso, né, os famosos asilos de idosos,
né? E aqueles bairros que nós temos, porque vocês sabem disso, Machado, e você sabe, Cláudio, que o modelo de desenvolvimento urbano, você tem aqueles bairros antigos, porque nós tivemos uma febre na década de 90 dos apartamentos, né? Dos prédios de apartamento, todo mundo ia para prédio de apartamento. Agora nós temos a febre dos condomínios horizontais, né? Toda a cidade você tem condomínios sendo criados, que é a coisa de você ir criando um bairro, a concepção de um bairro privado, a concepção principalmente de segurança. E você tem aqueles bairros antigos, de setores que, quando estavam na ativa, eram setores de classe média, que são bairros de idosos, de pessoas extremamente idosas, né? E esses bairros, nós temos uma preocupação imensa. Então, quando aparece um caso numa região próxima, você tem que ir criando medidas preventivas. Ali você fiscaliza mais, endurece mais, né? Endurecer no sentido de pôr mais fiscais no mercadinho, na padaria. Enfim, se você não sabe onde a doença está, você não tem inteligência para enfrentar a doença. Então, o teste ele é muito importante. A subnotificação, aquela ideia, aqui na minha cidade o número é baixo, não é uma medida inteligente, na minha avaliação, é uma medida pouco inteligente, porque você precisa enxergar a doença. O que eu dizia para a minha equipe aqui? Não nos interessa o número de casos, interessa sim os óbitos. São os óbitos que vão interessar para nós quando nós fizermos o balanço. Quantas vidas nós perdemos? Então, nós focamos em identificar onde a doença está e criar a estrutura de assistência. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma estratégia no enfrentamento à doença. E as regiões muito conurbadas. E aqui, Cláudio, você, o Machado também, mas você que debate tanto essa questão do espaço urbano, o Minha Casa Minha Vida foi um programa corretíssimo que a presidenta Dilma lançou, assim, fantástico, né? Que começou a ser, inclusive, pensado e estruturado no governo Lula, mas as casas foram entregues já no governo Dilma. Mas o Minha Casa Minha Vida vertical, ele é terrível. Ele é terrível porque, primeiro, hoje você não tem o controle de quem é o proprietário, porque é gente que deixa de pagar, é gente que ocupa, enfim, aquilo. Então, nós nos preocupamos muito com os projetos verticais do Minha Casa Minha Vida também, porque é muita gente morando muito próximo, muito conurbado, que é um pouco o que vocês, Eduardo, vivem no Rio de Janeiro com as favelas, e São Paulo, e a Grande São Paulo também vive com as favelas. É muita gente morando num pouco espaço de tempo, portanto, a probabilidade de contaminação de centenas de pessoas em um dia é muito grande. Então, em síntese, você tem que ter uma inteligência, uma estratégia para enfrentar a doença e se antecipar a ela. Isso nós procuramos fazer o tempo todo, porque nós tomamos as medidas e nos organizamos, nos estruturamos. Hoje, a gente mede diariamente a curva da síndrome gripal, que os infectologistas, eles medem muito, é uma medição que acontece todo dia, todos os anos, né? Ou seja, quantas pessoas procuram as unidades básicas com síndrome gripal. Quando a curva cresce muito, é porque eu tenho um vírus novo circulando, por isso que a curva se acentua. Então, essa capacidade de sistematização de informação nós criamos. E nós criamos também uma rede de solidariedade, e que ela funciona, principalmente para atender aqueles setores que já estavam fragilizados com o desemprego, né? Já viviam numa situação de extrema dificuldade com o desemprego e sobreviviam ou nos programas sociais da prefeitura, que nós temos um programa muito forte, inclusive Marcelo Mazeta, que ele estudou em Rio Claro, na Unesp, e ele é de Piracicaba. Então, é uma contribuição de vocês dois para a cidade de Araraquara. É um profissional fantástico na segurança alimentar. Nós temos programas sólidos, estruturados na área de segurança alimentar. Mesmo com esses programas,
uma parcela da população sofria muito e sofre com o subemprego, e com o desemprego, e com o famoso bico. Quando chega o coronavírus, que a atividade econômica retrai, esse é o primeiro setor que sente, porque a família que contratava a diarista 2 vezes por semana não quer mais a diarista dentro de casa, porque acha que ela pode ser a portadora do coronavírus. A família que contratava o jardineiro para ajeitar o jardim da casa já não contrata mais, porque acha que o jardineiro vai levar a doença para dentro da casa. E assim é a manicure, assim é a auxiliar de salão de cabeleireiro, enfim, são várias profissões, o piscineiro, né, aquele que fazia o bico rodando de moto perto das casas, o guarda noturno, são várias profissões que sentiram. A rede de solidariedade que nós montamos, eu sou muito grato ao empresariado de Araraquara que entrou de cabeça nessa rede. Eu sou grato às pessoas que se envolveram nessa rede e nós estamos doando, nós já passamos de 4.000 cestas doadas, boa parte dessas cestas de alimentos vindas de doações, fora aquilo que a prefeitura já compra cotidianamente no seu programa de segurança alimentar. Então, essa rede, ela funciona e tem funcionado. E aquilo que eu penso que está coberto de razão, Cláudio. O comerciante, ele tem que estar do nosso lado, ele tem que nos ajudar, né? Ele tem que entender o que é que está acontecendo e sabemos que ele está sofrendo. E por isso que eu penso que deveria ter mais agilidade num programa de socorro a esse pequeno comerciante, ao médio comerciante, ao médio empresário. Agora, nós temos procurado dialogar dentro dos nossos limites, de alguma forma procurar colaborar com esses setores que estão extremamente fragilizados diante do momento que nós estamos vivendo. Maravilha, Edinho. A gente já está com 1 hora e quase 2 minutos de live. O Edinho Silva, prefeito de Araraquara, disse que teria que sair num determinado horário. Eu acho que ainda dá, se formos breves, para mais uma pergunta, tanto do Machado quanto do Cláudio, e depois nós encerraremos. Tudo bem, Edinho? Mais 2 perguntas breves, pode ser? Claro, por favor, Eduardo. Não vamos perder tempo. Machado, por favor. Olha, na verdade, eu me sinto até satisfeito com o conjunto de questões que foram tratadas pelo Edinho. Ele deu um panorama muito, muito interessante sobre o dia a dia da prefeitura, mas o que me chamou muito a atenção, que me deixou bastante satisfeito, em primeiro lugar, é a valorização do planejamento, né? Em segundo lugar, a valorização do diálogo com a sociedade. Em terceiro lugar, a transparência. Eu acho que, num momento como esse, o prefeito é uma liderança importantíssima, porque ele tem uma capacidade convocatória. Essa guerra não é uma guerra só do poder público, não é uma guerra do prefeito só. É uma guerra de toda a sociedade, todo mundo tem que estar junto nessa batalha. Por isso que não pode colocar ideologia, questão ideológica, luta partidária nesse momento. Nesse momento é a hora da gente ter uma atitude republicana, uma atitude onde todos nós estamos no mesmo barco, né? E nós temos que confiar na nossa liderança maior. Na cidade, a liderança maior é do prefeito. Nós temos que ter confiança no prefeito, né? Para que a gente possa colaborar, cada um da sua maneira, cada um dá a sua contribuição. Eu queria, para finalizar, dentro desse contexto, né, de articulação, de protagonismo dos vários atores da cidade, eu queria saber como é que as outras autoridades, Edinho, da cidade, Câmara Municipal, os outros poderes, como é que eles estão dialogando com você, como é que está sendo essa parceria? Edinho, antes de você responder, por favor, só passar aqui no chat, que chegou uma pergunta para você, eu quero te passar, que aí você já emenda e responde ao Machado e ao internauta. Eu vou ler aqui, Rosemar Gonçalves, discordo dessa fala de que o governo não tem projeto. Está em franco progresso só para os ricos. Diminuiu de 20% para 15% o recolhimento sobre lucros dos bancos, abrindo mão de bilhões. Luiz Fernando Silva, aqui, para o Edinho responder, se possível, existe alguma articulação conjunta dos municípios em nível regional? E eu vou ler mais um comentário.
para passar para o Edinho. Peraí, do Adelino Oliveira. Exatamente, o fundamental é sempre salvar vidas. Todas as ações e esforços devem ter como prioridade a preservação de vidas. É um princípio ético. O Fernando Mauro, aqui em São José do Rio Preto, estamos fazendo isolamento vertical com as medidas restritivas necessárias há quase 3 semanas e vem dando até hoje um bom resultado. Olha aí que boa notícia de São José do Rio Preto. A Rosemar, voltando aqui, na hora de repassar essa miséria para os trabalhadores em situação de miséria, cria dificuldades burocráticas, tecnológicas. Isso é um projeto, destruição do Estado, os trabalhadores repassar para a elite. Então, por favor, Edinho. Olha, primeiro, eu penso que a Rosemar trata de temas, né, que são temas de uma concepção de governo. Qual o projeto que esse governo tem para o país? Qual a relação que ele vai estabelecer com o sistema financeiro? Qual é o nosso projeto de desenvolvimento nacional? Eu penso, eu digo isso faz muito tempo, inclusive, eu havia escrito um artigo nos primeiros, acho que fevereiro de 2019, que eu dizia que o governo Bolsonaro era uma cobra de pelo menos 5 cabeças, né? Portanto, ele criou um condomínio de interesses para ganhar as eleições, e que esse condomínio, ao longo do tempo, ele não ia se entender. É um artigo que, analisando um pouco, né, a base eleitoral, a base social, a base econômica que ele articulou para ganhar as eleições, era nítido que eram vários setores com interesses divergentes, com uma concepção, com várias concepções de país, com várias concepções de desenvolvimento, e as contradições eram imensas. E nós estamos vendo que essas contradições estão cada vez mais presentes, e ele, Bolsonaro, como o presidente da República, ele vai depurando, né, essa falta de projeto para talvez para a construção de um projeto mais claro de Brasil, que ele é terrível. É um projeto de país terrível no sentido porque ele é agressivo, ele é desagregador, ele é desorganizador, ele não canaliza esforços, você não consegue enxergar o que será o Brasil no final de 2022, quando o seu mandato se encerrar. Você consegue enxergar iniciativas. É um governo que tem R$600 de ajuda social? Tem, mas porque ele foi derrotado pelo Congresso. Os R$600 estão aí, chegando para as famílias, porque ele foi derrotado, ele era contra os R$600. Ele, inclusive, numa ironia, falou em R$200. Enfim, agora, a base parlamentar dele sinaliza uma coisa para a ajuda de prefeitos e governadores, o setor econômico vai lá e desarruma, desorganiza isso, né? A situação que se criou aí na demissão do ministro da Justiça, que é uma concepção aparelhista do Estado, controlador do Estado, que transforma o Estado num aparelho para o seu projeto, enfim, uma coisa absurda que não se cabe, é impossível você enxergar um modelo de Estado como esse que ele desenha no século XXI, enfim, e o Moro tomando o seu próprio veneno. Enfim, então, é uma desarticulação, uma desorganização, porque se criou um condomínio eleitoral e esse condomínio não consegue se manter e não consegue dizer ao país o que efetivamente vai acontecer. Nós estamos terminando o 2º ano de mandato, terminando, porque eu acho que com esse convite nada de concreto para um desenho de país vai acontecer. Nós vamos entrar no penúltimo ano de mandato, que é ano pré-eleitoral. Se o governo estiver fraco, nós sabemos como é que isso funciona. Governo fraco, o processo eleitoral se antecipa, o foco de poder muda, enfim. É uma situação muito difícil que o Brasil vai viver. É terrivelmente difícil que nós vamos enfrentar. Em relação à questão, né, que o Cláudio levanta, que eu queria dialogar um pouco, eu tenho procurado dialogar muito com as autoridades locais. A Câmara, claro que num momento como esse,
e nós estamos num ano eleitoral dos municípios, você tem uma contaminação política dentro da Câmara, até porque terminou a janela eleitoral agora, você tem uma mobilidade que os parlamentares saem de um partido, vão para outro, aí o partido já tem um objetivo eleitoral que é diferente daquele outro partido que eles saem, enfim, tem um desarranjo também, que é natural na Câmara em ano eleitoral, principalmente pós-janela, né, que é quando os parlamentares mudam de partido. Mas a relação é muito boa, com a imensa maioria da Câmara, é de diálogo, é de composição. As autoridades do governo do Estado, que aqui Araraquara é polo regional, então a Regional da Saúde dialoga muito conosco, a Regional da Educação, os aparatos policiais, eu procuro manter um diálogo permanente com todos os setores. E aqui a gente tem que dizer, né, eu penso que o Rio de Janeiro também não está sendo, pelo menos olhando de longe, de perto eu não sei, né, os prefeitos que podem dizer, mas o governador João Dória tem tido uma postura correta. Nós podemos ter divergências com ele, defendermos uma outra concepção de sociedade, um outro modelo de sociedade, mas nessa questão do coronavírus, o governador João Dória tem tido uma postura muito correta, inclusive porque eu penso que ele quer dialogar com a sociedade, demarcando um pouco com o governo Bolsonaro, porque ele também tem aspiração, como governador do Rio tem aspiração, mas como a aspiração é algo legítimo, independente disso, olhando as ações concretas, eu tenho dialogado muito com o governo do Estado, até porque Araraquara é polo regional, nós temos um hospital regional em Américo Brasilense, quem conhece Araraquara, América e Araraquara não tem divisa de município, termina um município, começa outro, tem um hospital regional aqui, do governo do Estado, que é um hospital de internações para infectologia, um hospital montado pela Unesp de Botucatu, hospital de altíssimo nível, é o nosso Emílio Ribas aqui, dessa região do estado de São Paulo. E tem a Santa Casa, que ela é referência para 27 municípios na região. Ontem eu estive em São Paulo, na audiência com o governador João Dória, expliquei para ele o que Araraquara está fazendo, eu fiz uma reunião usando as novas tecnologias, né? Uma videoconferência com todos os prefeitos da região, colocando aquilo que Araraquara tem de estrutura à disposição. Claro que aquilo que é custeado pelo município, a prioridade são os moradores de Araraquara, até porque nós temos a estrutura regional. Mas eu falei, olha, se precisar, nós vamos dialogar, nenhum morador das cidades da região, eu não quero que nenhum morador perca a vida por falta de assistência. Mas eu estive ontem com o governador, relatei o quadro regional, e saí de lá com autorização de mais 10 leitos para a Santa Casa, que é o grande hospital regional, referência para 27 municípios, mais 10 leitos de UTI, bancado integralmente pelo governo de São Paulo. Então, Araraquara, o município cumpre o seu papel, faz o seu esforço aqui. O governo, nesse sentido, o governador também faz um esforço no aparato SUS regional. Enfim, e na frente, eu acho que quem ganha, por isso que é possível numa sociedade democrática madura, nós temos projetos divergentes, prefeitos, governador, presidente da República, mas que é possível ter hora de convergir os interesses maiores. É isso que nos deixa extremamente decepcionado com o que está acontecendo com o governo central. O governo central é que tem o papel e a atribuição de criar essa unidade, né? E não cria. Então, eu penso que nós só não estamos melhor no enfrentamento ao coronavírus, porque falta uma liderança nacional capaz de unificar o Brasil. Maravilha, Edinho. Infelizmente, a gente já está aqui com 19 horas e 16 minutos, Cláudio. Eu queria que você fizesse mais uma pergunta, que o Machado fez mais uma, mas eu não sei se teremos tempo para o encerramento, Cláudio. Se você quiser, tem que ser muito breve a pergunta, se for o caso, e a resposta, claro, do nosso convidado Edinho. Ou você já, se puder também, Cláudio, já direciona suas despedidas a todos e ao público. Por favor, Cláudio. Olha, eu agradeço muito estar participando dessa atividade com o Machado, com o Eduardo, e especialmente com o Edinho, que está nos dando uma demonstração de competência, de seriedade,
e que é possível, sim, aos prefeitos fazerem um trabalho e estabelecer uma liderança regional e compreenderem que nós não precisamos ir para a luta ideológica na hora que vamos tratar da questão da saúde da população. Claro, SUS, claro, dinheiro público, mas compreendendo que, afinal de contas, nós não estamos numa disputa fratricida para levar à morte dos nossos cidadãos. Então, eu quero cumprimentar o Edinho, mas eu não poderia deixar de passar pelo fato de que hoje é o dia 1º de maio, portanto, o dia do trabalhador, né? Do trabalho também, mas é dia do trabalhador, né? Das trabalhadoras. E nós temos que lembrar que essa doença, né, esse Covid, ele está fazendo com que a gente compreenda que dinheiro sem trabalhador não tem progresso, não tem desenvolvimento. Ou seja, as pessoas param, e aí quem tem dinheiro, que quer que os trabalhadores voltem a trabalhar, porque querem ganhar mais dinheiro, precisa compreender que o país precisa ser conduzido nessa luta e oferecer condições para a vida dos trabalhadores brasileiros. Nós temos que fortalecer a vida dos trabalhadores. Nós temos que ajudar os setores mais empobrecidos. Nós temos que fazer distribuição de riqueza. Nós temos que fazer distribuição de renda. Nós temos que fazer distribuição de terra. Nós temos que criar condições para que a vida se faça de uma maneira mais legítima e nos conduzindo para a dignidade. E é por isso que eu, então, me despeço com um abraço muito carinhoso no Edinho e desejando a ele o sucesso extraordinário na condução dessa fase tão difícil pela qual nós estamos passando no país. Maravilha, Cláudio. Eu vou passar para o Machado também fazer suas despedidas. Machado, por favor. Não, só deixar aqui um grande abraço ao Edinho. Eu acho que foi um baita programa, um golaço. A ideia de trazer o Edinho hoje, eu acho que eu, pelo menos, estou muito feliz de ver a lucidez e a compreensão muito clara que ele está tendo, né, do momento que nós estamos vivendo. E Araraquara está muito bem servida de prefeito. Um grande abraço, Edinho. Maravilha, Machado. Eu vou passar para o nosso convidado fazer suas despedidas aí, Edinho. Te agradecer demais. Foi uma quantidade muito rica de informação, de detalhe que você nos trouxe. Parabéns e muita força aí nessa luta terrível, né, que estamos todos enfrentando. Edinho, por favor, para as suas despedidas. Olha, Eduardo, primeiro, dar os parabéns a você. Eu penso que um canal como esse, ele é fundamental para esse momento da nossa história, então parabéns pela iniciativa. Continue, resista mesmo, e vamos utilizar um espaço como esse que você construiu para reflexão, para construção coletiva, porque é isso que nós precisamos para que a gente saia de todo esse momento que nós estamos vivendo. E se vocês me permitem, né, eu não tenho nenhuma dúvida que o mundo será outro pós o coronavírus, o Covid-19, né? O mundo será outro porque o Lula hoje faz uma fala muito interessante sobre o 1º de maio, né, que o capitalismo vai perceber, né, que sem gente o capital não se reproduz. É bem isso que eu penso também, onde nós vamos ter que mudar as relações. O mundo será outro porque nós vamos perceber, né, e todos nós já estamos percebendo, mesmo os liberais extremados, que não existe capacidade da humanidade enfrentar os desafios que virão no século XXI se nós não tivermos Estado, se nós não tivermos aparelho de Estado organizado, funcionando, se nós não valorizarmos a pesquisa, se nós não valorizarmos os pesquisadores. Então, nós teremos um outro desenho de concepção, porque nós estamos vivendo algo que só se assemelha à última guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Não tem nada semelhante do ponto de vista do trauma social, do trauma humano, né? Nós estamos enterrando mortos todos os dias, como se nós estivéssemos numa guerra. A economia se tornou uma economia de característica de guerra. Nós vamos viver uma recessão pós-guerra terrível. Nós teremos que ter um plano de retomada
do crescimento econômico num outro desenho de Estado e mais, certamente num outro desenho de convívio humano e convívio social. Né? O Machado tinha feito uma provocação na primeira pergunta sobre a questão da natureza, dos recursos naturais, e é isso, quanto mais nós invadimos de forma desorganizada, nós invadimos de forma depreciativa, né, deteriorando a natureza, mais a natureza nos provoca surpresas, né? Mais doenças vão aparecendo, a relação, essa relação gananciosa do homem com a natureza que vai, inclusive, fazendo com que a natureza faça com que a humanidade pague seu preço, né? O preço por uma concepção de relação com a natureza acumulativa, de deteriorar, de depreciar, né, de se apropriar das riquezas naturais como se elas fossem inesgotáveis e como se não tivesse uma contrapartida danosa dessa relação danosa também que se estabelece. Então, eu penso que talvez a sociedade dos nossos sonhos, nesse 1º de maio, seja a sociedade onde nós possamos produzir riqueza, sim, porque produzir riqueza é importante para que a humanidade tenha qualidade de vida. Mas produzir riqueza, primeiro, respeitando a natureza, respeitando os recursos naturais. E produzir riqueza respeitando os trabalhadores, né? Talvez essa seja a sociedade dos nossos sonhos, talvez essa seja a formulação de um modelo social que seja mais equilibrado, né? De respeito à natureza, de valorização dos recursos naturais, de uma relação equilibrada com a natureza e também de uma relação de não subordinação do ser humano pelo próprio ser humano, portanto, de não exploração do trabalho. Então, eu penso que muita coisa nós iremos aprender com esse coronavírus, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade não sairá imune, né? Não só imunizada por conta do vírus, mas não sairá imune do trauma social que está se criando, né? Do trauma social que efetivamente nós estamos vivendo. Até porque todos os cientistas estão mostrando, e mais do que nunca nós temos que acreditar na ciência, né, que o isolamento ele não vai terminar, ele será intermitente, né? Nós viveremos período de isolamento, período de flexibilização, período de isolamento, porque nós estamos diante de um inimigo que é potente, que é capaz de matar asfixiado um ser humano no oxigênio. E o ser humano está respirando na superfície e ele morre afogado sem ter condições de metabolizar o próprio oxigênio. Então, é uma coisa terrível, né? O oxigênio, que é o nosso bem maior da vida, ele está aqui, está presente, e nós estamos diante de um inimigo que nos impossibilita de nós transformarmos esse oxigênio em energia vital. Então, é algo que não pode ser algo simples de ser interpretado e algo banal, é algo importante, que tem que levar a uma profunda reflexão. Então, parabéns, Eduardo. Olha, eu tenho, isso não é discurso, não, né? Eu tenho uma imensa alegria, por isso que quando o convite chegou a mim, eu fiquei muito feliz de dividir um espaço com o Cláudio de Mauro, professor Cláudio de Mauro, grande companheiro de sonhos e ideais, e do meu irmão de jornada, de caminhada, meu professor, né, José Machado, porque eu era vereador e já olhava tudo que o Machado fazia em Piracicaba, fui em Piracicaba, muitas vezes aprender com as experiências das políticas públicas que o Machado desenvolveu. Então é isso, são duas figuras, Eduardo, emblemáticas e tão importantes nesse momento que nós estamos vivendo. E repito, continue resistindo, Eduardo, continue resistindo, continue fazendo o Resistente ser um espaço de reflexão e de formulação coletiva. E toda vez que eu puder, que eu, de alguma forma, puder colaborar, aqui estarei. Muito obrigado e boa noite aos internautas que tiveram paciência de ficar nos acompanhando até agora. Muito obrigado. Não, Edinho, eu que te agradeço muito, eu quero te liberar logo, que eu sei que você está com outro compromisso,
E sempre que você quiser também usar desse espaço, estamos aqui à sua disposição, tá, Edinho? Muito obrigado. Eu vou continuar aqui um pouquinho com o Cláudio, com o Machado, porque eu tenho 2 comunicados a fazer para o pessoal do canal. Amanhã, a super live do Matheus de Almeida, com os seguintes convidados. Ana Júlia Ribeiro, jovem que ficou conhecida por seu discurso em 2016, representando a paralisação nacional dos secundaristas. Lana de Holanda, ex-assessora da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada na minha cidade, Rio de Janeiro. Laura Sabino, que tem um canal de muito sucesso no YouTube também. E Tamires Gomes Sampaio, diretora do Instituto Lula. Então, amanhã, às 11 da manhã, com o Matheus de Almeida, com esse timaço de primeira. E agradeço demais, mais uma vez, ao Edinho, ao Cláudio de Mauro, ao José Machado. E sexta-feira que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente com outra personalidade do mundo político e tentando trazer sempre do poder local, municipal, que é o foco desse espaço. Cláudio de Mauro, Machado e Edinho, muito obrigado. Uma boa noite a todos e bom final de semana. Tchau, tchau, gente.